Graça e paz. Vamos ouvir a leitura de um texto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e também o 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. E neste texto, o apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Este texto se refere a Jesus Cristo como sendo a nossa Páscoa. A partir de Jesus Cristo, Ele próprio é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa. Ele foi oferecido em sacrifício por nós. Cristo é a nossa Páscoa, o nosso êxodo, a nossa saída do pecado e da sua escravidão. Cristo é a nossa libertação total, verdadeira e definitiva. Libertação do pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele não é o Cordeiro da religião. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus também diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, o seguinte: carregando Ele mesmo, Ele aqui é Jesus, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Madeiro aqui é a cruz. Os nossos pecados, para que nós mortos, para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus não somente tirou o pecado em seu sacrifício, mas também o aniquilou totalmente. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado.
A palavra pecado no singular tem a ver com a fonte que produz os pecados. Cristo crucificou o velho homem pecaminoso com ele em sua morte. A palavra diz em Romanos capítulo 6, verso 6: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Preste atenção. Foi, não é será. Foi crucificado com ele. Ele aqui é Jesus Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Jesus tirou o nosso pecado, tirou os nossos pecados, tirou o nosso pecado e nos fez morrer para o pecado, trazendo-nos verdadeira libertação. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na cruz, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Na ressurreição, Jesus Cristo é o Filho de Deus que vive sua vida justa e santa naquele que creu que com ele morreu e ressuscitou. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que diz a palavra de Deus. Basta crer na palavra de Deus, que afirma a sua morte, a sua ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Na Páscoa, em que Cristo foi oferecido em sacrifício, aconteceram duas mortes: a morte do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e a morte daquele por quem ele morreu. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Veja bem, na morte de Jesus, eu não escapei da morte, eu não escapei de morrer com ele, eu também entrei nessa crucificação com Cristo. Ele foi crucificado por mim e eu crucificado com ele, nele para o pecado. Eu morri com Cristo e agora ele vive em mim a sua vida justa e santa. Se você pensa que Cristo morreu sozinho no seu lugar, então quero lhe pedir: tire isso da cabeça e creia já a sua morte com Cristo. Se Jesus Cristo morreu sozinho no nosso lugar, então nós continuamos culpados. Mas Deus providenciou para que nós fôssemos crucificados e mortos pelo corpo de Cristo. Morremos com Cristo, nele. Jesus Cristo me substituiu fisicamente, mas espiritualmente eu morri com ele, nele. Morremos e também ressuscitamos com Cristo. A palavra de Deus diz categoricamente que Deus nos ressuscitou juntamente com
Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É a palavra que diz que juntamente com Cristo nós fomos ressuscitados. O mesmo poder, o poder do Pai, o poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo, também nos ressuscitou juntamente com Ele. Ganhamos a sua vida. E a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele está em mim. Em mim Ele é a minha vida. Em mim Ele vive. Cristo é a nova vida em mim. A vida que vem da ressurreição. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. É o texto que foi lido no início para nós. O apóstolo Paulo escreveu que somos uma nova massa, sem o velho fermento, sem o velho fermento do pecado, porque Jesus tirou os nossos pecados na cruz. Sem o fermento do velho homem, porque Jesus crucificou o nosso pecaminoso velho homem com ele. Sem o fermento da velha natureza pecadora, que também foi crucificada e removida na morte com Cristo. O pecado, nesse caso que estou comentando com os irmãos, é como fermento. É como fermento. O apóstolo Paulo está mostrando que é como fermento. Onde ele está colocado, residindo, ele vai se manifestar. A palavra de Deus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso, a ordem da palavra de Deus é para que sejamos limpos desse fermento velho que é o pecado. Esse fermento velho precisa ser retirado de nós. Para quê? O texto responde: para que sejais nova massa, uma massa nova, como sois de fato, sem fermento. Como sois, porque Cristo já fez, Ele já tirou. Depois que você coloca um pouco, sempre uma pequena quantidade de fermento numa massa, você está fazendo pão. Esse fermento, essa medida de fermento que você coloca, mistura na massa, ele permeia essa massa, penetra nela, e a massa cresce. Ela vai crescendo até estufar.
Essa é a manifestação do fermento na massa. O fermento é colocado dentro da massa. É algo escondido na massa, é algo interior. E esse fermento gera um levedo na massa toda a massa. Você cobre a bacia com um pano limpo, dali um pouco você vai lá, a massa está bonita, crescida. Aí você assa o pão. O fermento gera esse levedo na massa. O pecado é assim. O fermento do pecado, o fermento da velha natureza está dentro, operando por dentro da pessoa. É o pecado agindo por dentro e corrompendo tudo. Tudo que o pecado toca, ele corrompe. Saiba disso. Se a natureza está dentro, ela vai se manifestar. Saiba disso. Se a velha natureza está dentro de uma pessoa, ela vai se manifestar. Se o pecado está dentro da pessoa operando, ele vai se manifestar. É como o fermento. Se manifesta na massa. E chega um momento que leveda tudo, toma conta de tudo. A massa, como eu já disse, fica estufada por causa do fermento. Às vezes a massa chega até derramar, de tanto que cresceu. É assim a obra do pecado no interior do pecador, da pessoa que não creu em Jesus Cristo como o Salvador único, que tem poder para nos salvar do pecado. E que veio para nos salvar do pecado, para tirar o pecado. Ele veio para tirar. Você sabe o que é tirar. Agora, a pergunta é a seguinte: como limpa essa massa desse fermento? Como é que limpa? Como separa o fermento da massa? Não dá. Não tem jeito. Se você quiser destruir esse fermento que está na massa, você tem que destruir a massa inteira. Se você quiser remover o fermento que foi colocado na massa, você tem que remover a massa inteira. Foi o que Jesus fez. A velha criatura tem que ser removida por inteira. Foi por isso que Jesus crucificou a velha criatura. O velho homem tem que ser removido, o velho homem por inteiro. Senão você não fica livre do fermento. Não tem jeito. Por isso que Cristo nos fez morrer com Ele. E a ressurreição, na ressurreição com Cristo, surge uma coisa totalmente nova. É a nova massa, a nova vida, a nova criatura. Como que isso acontece com a gente? Você precisa crer. Você precisa admitir isso pela fé. Crer a sua morte, a sua ressurreição com Cristo. Portanto, é crendo que isso acontece com você. A vida de Cristo também se manifesta. A vida de Cristo, Valdir, também se manifesta, mas se manifesta na massa nova.
na nova criatura. A palavra diz: assim como estáis sem fermento. Está dizendo, assim como estáis sem fermento, porque Jesus fez a obra para remover. Cristo tirou, e tirou mesmo. Portanto, eu creio assim: a nova criatura está limpa do pecado. O maior sucesso neste mundo é ser santo e viver em justiça e santidade. Estão entendendo? Vou repetir. O maior sucesso neste mundo é ser santo e viver em justiça e santidade. O alvo do Evangelho é produzir uma nova massa, sem fermento. É o Evangelho que gera uma nova massa dentro da gente, a nova vida em nós. E essa nova vida é sem o fermento do pecado. O Evangelho produz evangélico na concepção verdadeira do termo. Evangélico é o que carrega a qualidade do Evangelho. E a qualidade do Evangelho é uma nova massa sem o fermento do pecado. Portanto, eu vou finalizar essa meditação dizendo algumas coisas. Primeira, devemos reconhecer que Jesus nos libertou do pecado e que não é boa essa jactância contra esse poder de Jesus. Não duvide do poder de Jesus, de nos libertar verdadeiramente do pecado. Segunda, devemos sempre encarar o pecado como algo muito sério, indigesto e inaceitável no corpo de Cristo e na vida dos santos. Não se faz concessão com o pecado, por menor que seja, pois um pouco de fermento, uma medida pequena, leveda a massa toda. Terceira, temos que reconhecer que somos uma nova massa, sem fermento, o velho fermento do pecado. Temos uma nova vida, e esta nova vida é Cristo mesmo em nós. Cristo vive em nós a sua vida nova, vida que vem da ressurreição justa e santa. Quarta, devemos celebrar a festa do Evangelho, a festa de Cristo, todo dia, com sinceridade e verdade. Todo dia eu festejo, eu comemoro a minha libertação em Cristo. Todo dia. Que maravilha, eu estou livre, aleluia, Cristo me libertou. Vamos festejar? Ou não é motivo de festa? Não é não? Todo dia eu festejo e comemoro a minha libertação em Cristo. Vamos celebrar a nossa morte e ressurreição em Cristo todo dia. É a vida nova de Cristo. Todo dia. Vida nova todo dia. Porque Cristo
é o novo em mim. Por que é vida nova todo dia? Porque Cristo é esta vida nova em mim. Ele é o novo em mim. É Cristo vivendo a sua vida justa e santa todo dia. Todo dia. Todo dia devemos celebrar a festa do Evangelho no nosso coração. É assim, todo dia, com aquele que creu a sua morte com Cristo, a sua ressurreição com Cristo, e confia no Senhor Jesus Cristo, como o seu único e suficiente Salvador.